dia, gente, eu sou a Kayla, sou do Fala Menor. E hoje a gente tá com a entrevista dos Mestres da Quebrada. Hoje a gente tá com o Everton. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom dia, eu sou o Everton, eu faço parte do projeto Sociedade Orgânica Múltiplos Amores. É um projeto social aqui de São Miguel Paulista que a gente começou no ano de 2013, fazendo trabalhos com moradores em situação de rua, aqui na região mesmo do bairro. O trabalho começou a gente arrecadando roupas e agasalhos e também alimentos para moradores em situação de rua, pois em 2013 fez o inverno mais frio dos últimos 100 anos. E aí algumas pessoas começaram a morrer dias seguidos de hipotermia, de frio, né? E aí junto com alguns amigos meus, como Cabeça, que estava aqui do Graduade, e outros amigos que passam por aqui, a gente criou o Projeto Soma. Na época, o nosso trabalho era direcionado simplesmente em arrecadar tanto alimentos como agasalhos e também levar amor e carinho para esses moradores em situação de rua. Com o tempo, a gente foi entendendo que o projeto ele tinha uma potencialidade maior e que a gente podia desenvolver coisas maiores, como além de levar roupas e agasalhos, a gente podia trabalhar também com questões sociais maiores, amplas, porque o déficit habitacional, a questão de morador em situação de rua, é uma coisa muito grande para um coletivo só conseguir resolver. Então isso é um problema de políticas públicas maiores. E no caso, nós, com o Projeto Soma, voltamos a nossa atenção para poder desenvolver um trabalho tanto com os moradores em situação de rua, mas também com os jovens da comunidade, que muitas vezes precisavam de alguma orientação, tanto na questão social, cultural e até mesmo em questões de cidadania. E aí a gente começou a desenvolver eventos socioculturais, desenvolver ações voltadas para os jovens. Muitos jovens que a gente trabalha são jovens que saíram da Fundação Casa e que, por falta de orientação, acabam caindo em alguns caminhos errados. Então a gente tenta potencializar esses jovens para que a gente diminua o número de pessoas que futuramente vão ser um possível morador em situação de rua. Muito por falta de carinho, por falta de trabalho. Às vezes pessoas que têm problemas em casa que a família não aceita por um motivo ou por outro. E a gente tenta trabalhar com essas pessoas a diversidade cultural e social, para que a gente possa potencializar a comunidade. E a gente tem um lema, né, que quando a gente potencializa o elo mais fraco da corrente, no caso quando a gente enxerga o morador em situação de rua hoje como o elo mais fraco, a gente torna ele forte, então ao redor dele tudo vai se tornar forte. Porque quando ele acredita na potência dele, as pessoas passam a acreditar nele também e ele passa a fortalecer a nossa comunidade. Então a gente faz esse trabalho de espiral, de somaria, né? Que a gente soma com o próximo soma com o próximo, quando a gente vai ver, a nossa comunidade inteira está somando junto. Vamos para as perguntas? Vamos para as perguntas. Primeira pergunta. Qual o projeto que você mais desenvolveu lá dentro, que você mais participou lá dentro? Do Soma? Olha, a gente começou a desenvolver alguns projetos paralelos ao trabalho com os moradores em situação de rua. Um deles que é recente é um projeto de rádio, que a gente tem um programa de rádio, uma rádio comunitária aqui no Itaim, próximo da gente, que é o programa Somando Tudo até a Última Soma. E esse programa a gente vai ao ar toda segunda-feira às 8 horas da noite até às 9, e falando justamente sobre as potências da comunidade, fala sobre as crianças, falam sobre os jovens artistas independentes, os ativistas que trabalham com a comunidade. Também, alguns anos atrás, eu trabalhei com um jornal dentro de um hospital psiquiátrico chamado Reorganize, lá no Rio de Janeiro. Lá a gente criou esse jornal para que os próprios internos do hospital pudessem falar da relação da vida deles dentro e fora dos hospitais psiquiátricos. Então também foi um trabalho jornalístico que eu fiz, que foi muito bom também. Quando você decidiu entrar nos projetos? Eu sou nascido e criado aqui em São Miguel Paulista, né? Então eu vejo que a minha comunidade ela é carente de muita coisa, de cultura, de amor muitas vezes, de afeto, de estrutura. Então quando eu cheguei aos 14 anos, mais ou menos ali, que eu fazia parte do movimento punk, ali sempre trabalhando com cultura subversiva, sempre trabalhando com cultura periférica, isso fomentou em mim, cresceu em mim essa vontade de melhorar a comunidade que eu faço parte. Então foi assim que eu acabei caindo, fazendo trabalhos sociais, né? Projetos sociais, fazendo trabalhos com a comunidade, com as crianças da comunidade e também com os moradores em situação de rua. Qual é
Qual é a base do projeto? Por que você decidiu entrar no projeto? Qual... O porquê que eu criei o projeto? Em 2013, eu tava tendo um monte de manifestação, né? O Brasil tava passando por várias manifestações. E eu queria, de alguma forma, fazer algo que fosse efetivo para minha comunidade. Eu queria me manifestar de alguma forma. E aí eu encontrei no projeto Soma essa forma de manifestação efetiva, né? Então, usar tanto do amor, do carinho, como uma forma também de questionamento e manifestação, de protesto. Porque a gente olha para o mundo, poucas pessoas têm o dom do amor, né? Poucas pessoas expressam o dom do amor, de se importar com o próximo. Então foi por isso que eu resolvi fazer o Projeto Soma. Quantas pessoas você ajuda? Quantas pessoas? Olha, não dá pra mim ter uma média, porque como são diversos projetos, diversas ações, a gente não tem uma média exata de quantas pessoas. Mas, por exemplo, eu trabalho com morador em situação de rua, aqui a gente conhece basicamente quase toda a comunidade de rua, né, em situação de rua de São Miguel. Então muitas pessoas, já teve casos de pessoas que saíram da rua, que conseguiram melhorar a vida e lembrar da gente, me parar na rua e perguntar: ô, você lembra de mim? Você me ajudou tal dia, você me deu uma marmita, me deu uma roupa, me deu atenção. Hoje eu tô trabalhando, tô com uma casa, tô com minha família. E a gente não tem uma noção muito grande, assim, de quantas pessoas a gente ajuda efetivamente. Mas a gente sabe que um ali, um aqui, outros lá, a gente sempre tá ajudando ali. Mas quando a roda de somaria é grande, a gente acaba de alguma forma interferindo na comunidade em geral. Quantas pessoas trabalham no projeto Soma para que possa desenvolver não só mais cultura, mas como mais ajuda em sustentabilidade, não só para os moradores de rua, mas como para as diversas pessoas? Boa pergunta. O Soma, efetivamente assim, a gente está em uma média de uns 10 pessoas assim, que estão ali sempre, 10, 12 pessoas que estão sempre ali articulando as atividades, as ações. Mas a gente sempre diz que é necessário que toda a comunidade abrace essa ideia, né? Então, esse ano, por exemplo, a gente fez uma parceria muito grande aí com o Instituto NUA, que abriu as portas para o nosso projeto, então tem nos fortalecido bastante. Tem também a Rádio Milênio, que nos fortalece bastante, que são parcerias que a gente faz. Tem os meninos do Graduar de Tempos, que também é um grupo de rap que nos fortalece bastante. Tem a comunidade do skate São Miguel, a comunidade Zona Leste, que também está sempre ativa no nosso projeto. O pessoal da música, da dança. Então são uma somaria de várias pessoas que no final acaba somando com a gente. E quanto mais pessoas puderem somar, melhor vai ser pra gente desenvolver com os moradores em situação de rua, melhor vai ser pra gente desenvolver com a comunidade em geral, com as pessoas carentes, e com os jovens que futuramente vão estar aí levando esse trabalho pra frente. Você recebe ajuda do governo? Não, o projeto Soma ele é independente, a gente faz do bolso e do coração mesmo, assim, do que a gente tem. A gente recebe ajuda de parcerias, mas são pontuais, né, são espontâneas. Mas a grande parte dos recursos que a gente tem é nossa correria mesmo que a gente faz do projeto. O Soma pretende evoluir e como? Então, o Soma tem como um norte, né, um exemplo, o próprio Instituto NUA. A gente tem uma referência muito grande do Instituto NUA. A gente pretende ir longe, ir além, conseguir parcerias maiores, conseguir desenvolver coisas maiores, ter a nossa própria sede. Então a gente tem uma ideia de chegar bem longe mesmo, assim, de ter outros locais, em outros lugares do país, inclusive, fazendo isso, como por exemplo em Mariana, eu fui lá fazer o Soma com uma rádio comunitária com os atingidos da barragem lá da São Marco. No Rio de Janeiro a gente fez o jornal Reorganize, que também é uma célula do Soma. Então a gente pretende ir longe mesmo, quanto mais pessoas estiverem somando, melhor. Porque o Soma chama-se Sociedade Orgânica Múltiplos Amores. A nossa ideia é criar uma sociedade, dentro dessa sociedade, que multiplique amores. Há quanto tempo você tem o projeto Soma? Esse ano foi realizado o evento de 6 anos do projeto Soma. A gente fez a festa aqui no próprio Instituto NUA mesmo, a festa de 6 anos, que foi agora dia 27 de julho. Na verdade é dia 24 de julho o Soma fez aniversário, mas a gente sempre comemora no final de semana seguinte, né? Então foi dia 27 e dia 28 a gente fez as festividades, que foi aqui o Espiral do Somaria aqui no Instituto NUA, e também o campeonato de skate, a gente sempre trabalha com skate, com esporte na comunidade. A gente fez lá numa quadrinha que os próprios skatistas construíram os obstáculos de skate. O Soma, ele quer contribuir com as pessoas como? Já teve alguém do Soma
que isso aí que você percebeu que cresceu assim, não cresceu entre elas assim, mas tipo como cresceu no mundo. Alguém que participou da mudança não só da comunidade, vamos por da cidade de São Paulo. Olha, dentro do Soma a gente tem muitas potências, né? Que são muitas pessoas que fazem muitas coisas. Eu, por exemplo, me desenvolvi bastante, tanto que hoje eu sou educador ambiental, trabalho com educação ambiental através do Quebrada Sustentável, que é um projeto aqui, um braço do Instituto NUA, trabalho com rádio. Tem uma outra amiga minha também, que agora ela é a Giovana, que ela me ajudou a fundar o Instituto, ajudou a fundar o Projeto Soma, e ela trabalha com educação ambiental. Tem o próprio Cabeça aqui, que ele é cantor de rap, tem o Graduado de Tempos, que faz o trabalho com rap, tem... enfim, cada um na sua área acabou crescendo. Tem os meninos do skate que estão montando suas marcas de skate. Enfim, a gente vai crescendo e vai mudando onde a gente passa, por exemplo, né? Então a gente vai para um canto ali, a gente acaba levando um pouquinho do Soma e as pessoas acabam replicando aquela ideia. Como você cresceu dentro do Soma? Quando você percebeu que você estava crescendo, que você precisava evoluir, não só dentro do Soma, mas como dentro da sua comunidade? Então, o Soma, ele abriu meus olhos para muitas coisas, né? Eu tinha um pensamento, às vezes, muito fechado sobre algumas questões, até sobre trabalhar com políticas públicas do governo. E o Soma, ele fez eu crescer nessa questão, nesse direcionamento. Que eu preciso evoluir, me capacitar, e para poder ajudar outras pessoas. Porque eu não tenho como ajudar você, por exemplo, se eu não me ajudo. Então eu precisava crescer, precisava me capacitar, me estabilizar. E aí eu fui estudar, fui fazer cursos. E isso foi não só me crescendo dentro do projeto, mas também ajudando no meu crescimento pessoal. Então, como a gente tem 6 anos, foi passando-se o tempo, a gente foi vendo que cada coisa que a gente queria realizar, às vezes era um pouquinho maior do que nós poderíamos alcançar. Aí foi quando eu entendi que eu necessitava crescer, não só como projeto, mas como pessoa. Deixa um recado para os pessoas que estão assistindo a gente. Então, o recado que eu tenho para dizer é que quando nós somamos um com o outro, quando ajudamos um ao outro, nós não estamos ajudando só aquela pessoa, nós estamos nos ajudando e ajudando a nossa comunidade. E a nossa frase, o nosso lema, né, enquanto Projeto Soma, é que nós unidos, nós somos o poder. Nós juntos, nós somos o poder. O poder de mudar. Mudar Deus do simples, que é pegar aquele papel de bala no chão, até transformar totalmente a nossa comunidade em uma comunidade com mais harmonia e com mais amor. Então, esse é o nosso poder, o poder de mudar. Beleza? É isso, gente. Essa foi a entrevista de hoje. Deixe o recado aí embaixo nos comentários, a notificação, o like, ative o sininho aí pra você continuar vendo os nossos vídeos. E é isso. Salve aqui Instituto NUA, na TV, Rádio TV no ar. Satisfação estarmos aqui, eu recitar uma poesia aqui pra vocês. Sonho de criança. Em uma manhã, vi crianças cantando sobre a terra. Em uma manhã, crianças brincavam sobre a grama. Dançavam e coloriam todo lugar em que passavam. Desde então era tudo alegria, desde então era tudo flores. As crianças tomavam as praças com jogos e brincadeiras. Elas vinham com alegria e com esperança. E o sol brilhava no céu para abençoar a vida das crianças. E as ruas foram tomadas simplesmente pelos sonhos. Sonhos de criança. Sonhos de crianças. Yeah.